Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as frequências que a gente emana sem perceber. Sobre sentimentos os sentimentos que são mais nocivos pra gente e que a gente acaba nem percebendo. E admiti-los e tentar de fato ressignificar ajuda muito a gente no nosso processo de apaziguamento, de alinhamento, entende? E assim, às vezes a gente acha que o maior vilão de todos os sentimentos é a raiva. Mas sabia que a raiva, ela pode nos impulsionar a coisas boas também. Claro que vendo de vários pontos de vista, assim, por exemplo, quando você tem um impulso de falar assim, não, isso não vai mais, a partir de agora não vai mais adiante, porque eu não vou mais permitir que façam isso comigo. Então foi um sentimento de raiva que gerou uma indignação e que fez você decidir mudar aquilo que você estava vivendo. Então nesse ponto a raiva pode ser um acionador para que algo melhor possa surgir dali. Um impulsionador, entende? Um dos sentimentos que, assim, é o mais agressivo, que a gente às vezes não dá muita importância para ele. Mas ele é um sentimento que fica muito, assim, latente na nossa infância. E a gente não percebe ele, realmente a gente pode ir levando ele e ele causando muito mal, porque ele vai deixar a gente sempre naquela frequência baixa, que é a vergonha. Muita gente não fala sobre, mas a vergonha é um dos sentimentos que emana vibrações mais baixas, entende? E ela, assim, acaba transformando num sentimento de humilhação. Você se sente miserável, desprezado, excluído. Então, a vergonha, ela e a culpa são um dos que, assim, são mais, assim, que a gente sente muito, mas pouco se fala. Né? Se fala muito do medo, da raiva, da tristeza, mas a vergonha e a culpa são algo que são ficam muito enraizados dentro da gente se a gente não trata. Muitas das vezes acaba sendo na infância que a gente adquire esses traumas de vergonha, de culpa, entende? E assim, é algo que a gente precisa falar mais sobre. E você admitir, assim, eu sou uma pessoa envergonhada, eu sou uma pessoa meio retraída em determinado sentido. Eu percebo que se você é retraída, mas você tá bem com isso, você consegue fazer as suas coisas, você consegue ter uma qualidade de vida, ok, mas se você sente que você é retraído e isso está te atrapalhando em algum setor da sua vida, essa vergonha excessiva, essa culpa excessiva que você carrega dentro de você, então há de se haver um reconhecimento dentro de si, que a gente não consegue reconhecer, tratar algo que a gente não reconhece dentro de si. Entende? Igual uma doença, se ela não apresentar uns sintomas, como a gente vai tratar? Entende? Então a gente precisa reconhecer que a gente possui determinados sentimentos dentro da gente que não estão resolvidos. Então, a vergonha, a culpa e a apatia é bem complicado. Não é que seja bem complicado, são difíceis de identificar. Mais uma vez identificados, tem como a gente começar a transmutá-los, entende? A apatia, assim, você começa a ficar desesperançoso de tudo. Você começa a perder o vício pela vida, você começa a entrar em desespero.
você começa a se condenar, e reforça mais ainda a culpa, o não merecimento, entende? Vou falar hoje desses 3, entende? Quando a gente reconhece que há isso dentro da gente, eu vou até falar um pouco melhor sobre eles, a gente começa a perceber que sim, existe um problema aqui. Como eu vou tratar? O primeiro passo é você admitir que você tem ele dentro de você. Tudo que a gente reconhece, e não no outro, reconhece na gente, fica mais fácil da gente começar a tratar. Porque até você começa a falar, a procurar mais sobre, começa a ir, se você tem a possibilidade, em locais que você pode fazer uma terapia e falar assim, ó, eu reconheço que eu tenho esse sentimento não resolvido dentro de mim. Ou você mesmo começa a reparar seus quadros e dentro dele você consegue já, porque você conversando com você mesmo, admitindo algumas coisas que você tem, você começa a ter mais abertura para falar de si. Porque quando você não reconhece, você não sabe nem por onde começar. Mas você tendo um direcionamento, reconhecendo que a vergonha é sim um fator que bloqueia a gente em muita coisa, a culpa, se sentir culpado, e porque a culpa também leva a gente num lugar de ficar meio vingativo. A gente fica tanto culpado por aquilo, fala assim, quando tenta explicar que não tem culpa em determinadas coisas, a gente começa a assumir uma postura de vingança. A gente não sabe por que aquela vingança está nascendo dentro da gente, aquela revolta. É uma culpa também não trabalhada, entende? E isso pode destruir a gente. E o reconhecer, isso é muito importante. E reconhecendo cada sentimento que você tem dentro de você, para que assim você possa reconhecer, admitir, reconhecer, para aí começar de fato uma transformação, uma ressignificação de tudo aquilo que você tem guardado aí dentro.